A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 750 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com alguma patologia da tireoide. E segundo o Ministério da Saúde, a estimativa é que até 60% das pessoas com doenças da tireoide não saibam da condição. E de que as mulheres, gente, tenham de 5 a 8 vezes mais probabilidade de ter problemas nessa glândula do que os homens. Por isso, hoje, a gente destaca a importância de saber identificar os sinais de possíveis distúrbios da tireoide e de adotar medidas preventivas. Quem está aqui no estúdio para falar desse assunto é a endocrinologista doutora Bárbara Érica Caldeira, médica cooperada da Unimed BH. Doutora Bárbara, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada É muito pelo importante, convite. né, a gente esclarecer as questões relacionadas à tireoide, doutora Bárbara, e eu já te pergunto de cara, né, o que é a tireoide e onde que ela está localizada no nosso corpo? Sim. Então, a tireoide é uma glândula extremamente importante, né, localizada aqui na região anterior do pescoço, logo à frente à traqueia, abaixo do pomo de Adão. Nos homens fica mais fácil, né, localizar, mas seria abaixo do pomo de Adão. E ela fica na frente da traqueia, semelhante a uma borboleta. Ela tem 2 lobos, o direito e o esquerdo, e no meio é o istmo, que é a região central, né? Ela pesa em torno de 5 a 15 gramas, ela é uma glândula pequena, né? Mas de extrema importância, responsável por produzir os hormônios que vão participar, né, do equilíbrio, né, metabólico do nosso corpo. Pois é comum a gente ouvir que a tireoide é uma glândula pequena, mas muito importante, né, para o nosso organismo. Por quê, né? Qual que é a função específica da tireoide? Então, a tireoide, ela produz 2 hormônios principais, que é o T3 e o T4. E esses hormônios, eles vão exercer funções em praticamente todos os tecidos do corpo. Então, a gente tem receptores para T3, né, em todas as células do corpo, e desde o cabelo, unhas, né, intestino, coração, pele. Então, a tireoide, ela é metabolismo, a tireoide, ela vai atuar, né, em todo o nosso organismo, participando de diversas funções do nosso corpo. E a gente tem participação do Instagram, né, para já começar essa conversa. E a primeira pergunta que a gente recebeu foi a seguinte, olha só. Nós podemos viver sem a tireoide, doutora Bárbara? Não. A tireoide é uma glândula vital para o nosso corpo. Então, pode acontecer, né, de uma criança nascer sem a tireoide, uma doença que é denominada de agenesia. E aí, desde o nascimento, então, ela vai ter que repor esse hormônio, porque senão ela vai ter sérios problemas, né, inclusive déficits intelectuais graves, não terá um crescimento adequado e isso é detectado inclusive no teste de rastreamento, o teste do pezinho, né? Então ninguém pode viver sem tireoide. Se a glândula tiver que ser retirada, por exemplo, na vida adulta, por algum nódulo ou câncer na tireoide, né? Essa pessoa vai ter que tomar o hormônio tiroidiano para o resto da vida, que é a tiroxina sintética, né? O T4. Então, ninguém vive sem a glândula, não. Isso não é possível. Mostra a importância dela, né? Sim. Agora, a gente já falou aqui sobre o que é a tireoide, já falamos também da função dela, mas, infelizmente, tem problemas que podem afetar, né, essa glândula. Sim. Quais são os principais problemas que a gente pode ter? Isso. Os principais doenças da tireoide são o hipotiroidismo, o hipertiroidismo. Então, o hipotiroidismo é quando a glândula está funcionando pouco, né? Ela está deixando de produzir adequadamente os hormônios tiroidianos. Já o hipertiroidismo é quando a glândula está produzindo hormônios para mais, ela está produzindo excesso de hormônio. Existem também os nódulos da tireoide, que são massas, né, de tecido tiroidiano, são caroços, né, no pescoço, que estão dentro da tireoide, e esses nódulos podem ser benignos ou malignos, né? Existe o câncer da tireoide, que é uma doença menos frequente, né? Dessas todas que eu citei, que tem um bom prognóstico em geral, né? Mas nós podemos ter casos graves também. Então, essas seriam as principais doenças da tireoide: o hipotiroidismo, o hipertiroidismo, os nódulos e o câncer, né? Mas existem também as tiroidites, que são inflamações da tireoide que podem ser causadas por bactérias, vírus ou por doenças do sistema imunológico. Agora, focando, né, no hipo e no hipertireoidismo, que eu imagino que são os mais comuns, a gente escuta mais falar sobre eles, né? Vamos falar primeiro do hipo, né? Quais são as causas? A gente consegue listar aqui?
O hipotireoidismo no Brasil e no mundo, a principal causa é uma doença autoimune. A doença autoimune é quando o próprio organismo ele ataca a si mesmo, né, produzindo anticorpos que vão bloquear a produção de hormônio tiroidiano. Então, a principal causa de hipotireoidismo é a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, onde a pessoa produz um anticorpo contra uma enzima da tireoide. É o anticorpo chamado TPO. Né? E outra causa de hipotireoidismo pode ser a deficiência de iodo, né? Só que hoje o Brasil tem uma política, né, de iodação do sal desde a década de 50, então nós somos um país suficiente em iodo. Então, hoje em dia, a deficiência de iodo não é uma causa assim, tão comum de hipotireoidismo, tá? E também outra causa comum de hipotireoidismo é a tireoidectomia total, né? Quando o paciente opera a tireoide por um nódulo ou câncer, ele vai ficar com hipotireoidismo. Sim, e quais são os sintomas, né, quando a gente fala do hipo? Os sintomas, então, como a tireoide vai trabalhar pouco, né? Ela está produzindo pouco hormônio, então a gente fica com sintomas de cansaço, fadiga excessiva, sonolência, a pele pode ficar seca e descamativa, pode haver uma queda acentuada dos cabelos, unhas ficam quebradiças, a menstruação na mulher pode ficar irregular, o intestino fica mais preguiçoso, né? Então tendência à constipação intestinal, o batimento cardíaco pode bater mais devagar, bradicardia, que é o nome que a gente dá, né? Então esses seriam os principais sintomas, diminuição de memória, depressão. Lembrando que nem todas as pessoas vão ter todos esses sintomas. Então, os sintomas são inúmeros, não são específicos, porque a gente pode ter esses sintomas em outras doenças também. Por isso que é importante a avaliação médica e laboratorial para confirmar, né? Não é porque eu estou com esses sintomas que eu já tenho que começar a tomar hormônio da tireoide, né? A gente tem que confirmar por exame, porque outras doenças também podem simular esses sintomas, né? Então, no hipo, o organismo funciona de uma forma mais lenta, né? Então, isso significa que no hiper é de forma mais acelerada? Isso, é exatamente o contrário. No hipertireoidismo, como a gente tem uma produção excessiva de hormônio, eu vou ter muito mais T3 e T4 na circulação, então o meu organismo vai ficar mais acelerado. Então, eu posso sentir meu coração batendo muito rápido, né? Qualquer esforço que eu faço, o coração acelera. Posso ter tremores nas mãos, a pele fica bem quente e úmida, né? A pessoa fica sentindo um calor excessivo, perde peso, apesar de ter um apetite aumentado, ela emagrece muito facilmente, pode dar fraqueza muscular também, queda de cabelo também, tá? Seriam os principais. E algumas pessoas que têm a forma autoimune, que é a doença de Graves, podem desenvolver também a oftalmopatia, que é uma doença ocular associada à tireoide, que é quando os olhos saltam para fora, né? Ficam inflamados, vermelhos, que felizmente é mais raro, mas é importante saber e identificar que os pacientes com hipertireoidismo podem desenvolver essa oftalmopatia. Infelizmente são diversos sintomas, né, Isso. doutora? Agora você falou do peso. Qual que é a relação do ganho de peso ou da perda também do peso com a tireoide? Quase todo mundo gosta de culpar a tireoide, né? Ganhou uns quilinhos, a culpa é da tireoide. A gente recebe muito paciente no consultório com porque ganhou peso e acha que, eu queria ver se eu estou com uma disfunção da tireoide. Infelizmente, a maioria dos pacientes com ganho de peso não tem disfunção da tireoide, né? De fato, o hipotireoidismo, como a gente disse, né, torna o metabolismo mais lento. Então, pode dificultar, se a pessoa já está num processo de emagrecimento, pode dificultar esse processo. E no hipotireoidismo, você pode ter sim um ganho de peso, mas não é nada muito expressivo, tá? A gente observa aí 2 a 5 quilos, talvez, de ganho de peso, se a doença não estiver bem controlada, mas por retenção de água e sal, que com tratamento, isso desaparece e a pessoa volta ao peso anterior. Então, não é tanto ganho por gordura, tá? Já no hipertireoidismo ocorre sim, geralmente ocorre uma perda de peso mais significativa, que também recupera-se com a compensação do quadro. Sim, e algumas pessoas, doutora Bárbara, estão mais propensas a desenvolver um quadro relacionado à tireoide? Tem algum fator genético? Como que é? Sim. Tem fatores genéticos, né? Então, se você tem uma história familiar, mãe, irmã com doença tireoidiana, você está mais propenso a ter, porque essas doenças autoimunes
que são a principal causa das disfunções da tireoide, do hipo e do hiper, né? Elas têm um fator genético sim, mas existem fatores ambientais também responsáveis pelo desenvolvimento das doenças da tireoide. Então, por exemplo, tabagismo é um fator de risco para nódulo da tireoide, para hipotireoidismo, obesidade, diabetes. Pessoas com obesidade e diabetes têm uma maior chance de desenvolverem hipotireoidismo e nódulos da tireoide, até mesmo câncer da tireoide, a obesidade tem esse risco. Mulheres, né, as mulheres, elas têm um risco cerca de 5 a 10 vezes maior do que os homens de desenvolverem doenças da tireoide. Isso tem relação com o estrogênio da mulher, né? A gestação é um período também da vida da mulher onde existe um aumento do risco de desenvolvimento de disfunção tiroidiana, tá? Por isso que hoje já se preconiza o rastreio, né, de TSH de todas as gestantes na primeira consulta de pré-natal. E o envelhecimento, né? As pessoas mais idosas também têm um risco maior de desenvolverem doenças da tireoide, principalmente o hipo e o hipertireoidismo. Sim, então o envelhecimento é um fator de risco, né? É interessante você falar sobre isso, porque tem até relação com a próxima pergunta que eu vou te fazer, que veio do Instagram também. Tá. Que olha só, teve uma pessoa que perguntou e eu achei muito interessante, porque a gente costuma associar algumas doenças às pessoas mais velhas, né? Olha, existe idade para ter algum problema na tireoide? Você pode ter disfunção da tireoide desde a infância à velhice, mas na infância é menos prevalente, né? A mulher tende a desenvolver disfunção da tireoide entre a terceira e a quinta década de vida, então entre os 30 e 50 anos é a idade que a gente vê mais as disfunções acontecendo. E os idosos, sim, os idosos, a prevalência, por exemplo, de hipotireoidismo subclínico, que é o hipotireoidismo mais leve, onde o TSH está aumentado e o T4 está normal ainda, ele chega a quase 15 a 20% dos idosos podem ter, em algumas estatísticas. Então, sim, o idoso seria, assim, acho que a gente pode dizer que a idade onde há o maior risco seria o idoso, né? Mas qualquer idade pode ter, né? Todos precisamos nos preocupar, né? Inclusive, algum desequilíbrio na tireoide pode interferir no desenvolvimento, no crescimento das crianças, por exemplo? Sim, sim. O hipotireoidismo na infância, ele pode atrasar, levar a um déficit de crescimento, levar a uma baixa estatura, né? Atrasos intelectuais, então dificuldade na escola, né? De rendimento na escola, a criança fica muito mais dispersa, dificuldade de memorização. Então é extremamente importante o diagnóstico, né, das disfunções tiroidianas na infância, assim, o quanto antes, para minimizar os riscos, né? E principalmente no recém-nascido, né? Por isso que o teste do pezinho é tão importante e hoje é feito de rotina, né? Porque um atraso, assim, de semanas pode ser crucial para a vida daquela criança, é um atraso diagnóstico, né? Sim, eu acho muito interessante a gente trazer esse assunto porque a tireoide é uma glândula que gera muitas dúvidas, né? Então, só para a gente já explicar para o pessoal de casa, assim, reforçar, né, doutora Bárbara, a tireoide é uma glândula que a gente já nasce e a gente tem ela. Algumas pessoas podem até não ter e aí são outros quadros, mas normalmente, assim, você nasce com essa glândula e se torna um problema quando vem um problema até ela, né? Sim, né, teoricamente, nós nascemos com a tireoide, igual você disse, né, existem raros casos de agenesia, que a pessoa não nascer com a tireoide, mas a maioria das pessoas vai nascer com a glândula e a glândula pode vir a desenvolver algum defeito, né, ao longo da vida, seja na produção de hormônios, seja formando nódulos, caroços, né, e isso vai ser identificado nas consultas médicas, né, a partir da anamnese, do exame físico, né.